Olá, eu me chamo Fidel Soares e sou sócio do escritório Dantas e Soares. Sou um advogado especializado em direito de família. Uma dúvida muito recorrente de nossos clientes é como funciona o processo de divórcio. Quais os primeiros passos para que o casal possa romper o enlace civil? Lembrando que a opção do divórcio poderá ser conjunta ou exclusiva de um dos cônjuges. Preparamos um vídeo exclusivo, rápido e prático, explicando didaticamente como funciona o procedimento de divórcio, sanando parte das dúvidas de vários de nossos clientes que entram em contato pela primeira vez buscando informações sobre este tema. Observem que tais explicações são generalistas, ou seja, seu caso deve ser analisado diretamente pelo advogado. Por isso, não perca tempo. Após assistir o vídeo ou ler o artigo, entre em contato conosco que daremos toda a explicação necessária para o seu caso em concreto. Sem mais delongas, vamos lá. Primeiro passo: procure um advogado que lhe passe confiança. O divórcio, no Brasil, não pode ser feito sem a assinatura de um advogado devidamente habilitado para tal. E quem cuida desses assuntos, claro, são os advogados da área de família. A contratação deste profissional, uma vez que necessária, deve ser feita com a devida cautela, pois o advogado deve demonstrar a sensibilidade necessária para dirimir os problemas inerentes ao âmbito familiar. Por isso, há necessidade de ter a certeza em uma conversa ou reunião com o advogado de que ele tem a expertise necessária para lhe ajudar neste tema. Um conselho muito bom que sempre damos aos nossos clientes é que tenhamos uma reunião antes de comunicar a decisão ao outro cônjuge. Isso para melhor decidirmos qual será a abordagem mais apropriada com o marido ou esposa. Isso, claro, se a decisão de divorciar partir apenas de um dos cônjuges. Pois bem, nessa primeira conversa, o advogado levantará com você todos os dados necessários para decidir como proceder no seu caso. Mas, para te orientar neste primeiro momento, deixaremos abaixo os documentos que normalmente precisamos para dar entrada no processo, lembrando que cada caso é um caso. Segundo passo, após a entrevista do advogado, normalmente são solicitados os seguintes documentos. Repito, cada caso é um caso, guardadas suas distinções. De maneira geral, os documentos que serão enviados ao nosso escritório são, a saber, A. Certidão de casamento. B. Certidões de nascimento dos filhos menores, se houver. C. Cópia dos documentos RG e CPF dos cônjuges. D. Documentos dos veículos, carros, motos, aeronaves e embarcações. E. Documentos dos imóveis adquiridos ao longo da vida conjunta. Dependendo de sua situação, outros documentos podem ser solicitados para instruir o procedimento, mas em regra, os documentos acima munirão o advogado para iniciar o seu pedido. O terceiro passo é o pedido feito diretamente ao tribunal e à vara competente. Essa é a parte que nossos clientes anseiam. Tá, doutor, já contratei seus serviços, já lhe enviei os documentos, e aí, qual será o procedimento? De maneira bem didática e objetiva, vamos esclarecer como o nosso escritório trabalha para desburocratizar este procedimento que costuma ser tão demorado. Para tanto, cabe mencionar da mudança na Constituição em 2010, que facilitou bastante os processos de divórcios, eliminando a antiga necessidade de passar antes pelo processo de separação judicial. Isto possibilitou que casais que não desejam mais continuar o relacionamento conjugal não precisem passar por um longo processo até obter a decretação do divórcio. Muito bom, não? Pois bem, neste caso, então, a pergunta mais importante para delimitar os passos seguintes são: o divórcio será amigável ou litigioso? Se for amigável, faremos
o seguinte procedimento. Ao nos enviar os documentos, que pode ser por e-mail, WhatsApp ou pessoalmente, faremos uma petição com os termos combinados entre as partes. B. Enviaremos a petição para assinatura dos cônjuges, os divorciandos. C. Depois que a petição estiver assinada por ambos, faremos a união dos documentos e enviaremos ao juiz. D. Estando tudo certo, após enviada ao juiz pelo nosso escritório, normalmente em 2 ou 3 semanas o juiz homologa dando a decretação do divórcio. E por fim, E. Depois disso, enviamos a sentença ao cliente. E caso queira, basta ir ao cartório registrar o divórcio e realizar a averbação. Observe que se for amigável, na maioria das vezes o ex-casal não precisará ir sequer ao fórum, pois nós cuidamos de todo o processo para que o juiz homologue sem a presença das partes. Isso, claro, se ambos concordarem em assinarem a petição em conjunto, certo? Mas e se o divórcio for litigioso? Este é o típico caso do marido ou esposa que se nega a assinar o divórcio. Bom, aí a história já muda. O processo de divórcio litigioso, embora possamos fazer tudo remotamente, ou seja, sem que o cliente tenha que vir ao escritório, certamente teremos no mínimo uma audiência de conciliação e uma audiência em que o juiz ouvirá as partes, chamada de instrução. B. O caminho é o mesmo do divórcio amigável, só que certamente feito por uma parte só. Por isso, necessária audiência para que ambos sejam ouvidos. C. Em sendo litigioso, ambos terão que contratar advogados distintos e cada um proceder com a sua defesa. Isso, obviamente, gerará mais custos àqueles que estão divorciando. D. O tempo para a decretação do divórcio no procedimento litigioso irá variar de acordo com as divergências do casal e também de acordo com a complexidade do caso. Bom, com essas informações, uma coisa ficou certa para você. O divórcio amigável é o melhor dos cenários, correto? Sim, mas como já dito, nem sempre é possível o consenso. É sabido que ao término de uma relação muitas vezes ficam mágoas que impedem um ou outro de agir racionalmente. Daí, não temos outra saída senão partir para o procedimento não amigável. Afinal, ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém sem vontade, não é mesmo? Nosso escritório tem a necessária experiência para cuidar do seu divórcio, seja ele amigável ou litigioso. Nossa busca será sempre pelo acordo. É uma questão ética. E após exaurirmos todas as possibilidades de consenso, só aí então partimos para o litigioso. Lembrando que nosso escritório conta com um sistema de atendimento à distância, caso o cliente assim deseje. Sendo assim, o processo pode ser feito todo por meio digital, evitando que o cliente tenha que se locomover ao escritório para resolver pendências documentais ou equivalentes. Este foi a vídeo explicação sobre o procedimento de divórcio. Caso tenham mais dúvidas, por favor, não hesite em entrar em contato. Obrigado e até a próxima.